Paz a todos nessa manhã, estamos aqui na sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé em Porto Alegre para mais um culto da família online. Que Deus te abençoe, você que nos acompanha no YouTube, no Instagram, no Facebook, que a graça de Deus se manifeste na tua vida. Nesta manhã você pode entrar em contato conosco pelos nossos telefones de contato, você pode pedir uma oração, também pode dar um testemunho das coisas grandes e maravilhosas que Deus tem feito em tua vida. Você também nessa manhã, com alegria e com liberalidade e com total dádiva do Senhor na tua vida, você pode contribuir pelos nossos canais de contribuição. Faça isso com alegria, faça isso de acordo com aquilo que Deus propõe no teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os céus ainda mais sobre a tua vida, vai aumentar a quantidade de semente, vai aumentar a quantidade de colheita, e assim nós vamos andando com Deus, vendo a sua glória, e Ele nos abençoa, nos dando uma vida e uma vida em abundância em todas as áreas. Então faça isso, contribua, faça parte também desse ministério, faça parte dessa bênção de alcançar muitas vidas para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Para começar esse culto da família, vamos orar. Vamos louvar a Deus e depois vamos estar ministrando uma palavra ao teu coração. Tenho certeza que ela vai te confortar, vai te alegrar e vai renovar a tua fé e a vida de Deus em tua vida. Pai, muito obrigado por nessa manhã, mais uma vez a tua palavra se cumpre. 2 ou 3 reunidos no teu nome, tu te faz presente conosco. E nós estamos aqui em teu nome, Jesus, para anunciar em alto e bom som que tu és o Salvador da humanidade, que tu és o Senhor que está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso nos céus, em que teu Espírito Santo habita em nós e conduz a tua igreja. Por isso nessa manhã, no culto da família, transforma ainda mais o nosso coração, fala conosco pela tua palavra, fala em meio aos teus louvores, ministra as nossas vidas, nos trazendo a tua paz, a tua alegria e derramando sobre nós de uma fé viva, eficaz e poderosa. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos a um momento de louvor e já voltamos com a palavra de Deus. Nos alegramos na tua presença, Senhor. Rendemos louvores a ti com palmas, com tudo que temos e tudo que somos. Aleluia! Estamos reunidos neste dia para dar-lhe glória. A música tocamos, as vozes elevamos para dar-lhe glória. Som de júbilo tem enchido este lugar, com o propósito de seu nome elevar. Damos glória, só a Ele. Adoramos, pois tem sido fiel. Cante a glória do seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos seu amor e majestade. Dá-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Aleluia, te adoramos. Com as mãos levantadas, corações todos sinceros esperando. Sem dúvida sabemos que sua presença está manifestando. Sentados sobre o trono de nossa adoração, desejamos que governe sobre nossa geração. Damos glória, só a Ele. Te adoramos, pois tem sido fiel. Cante a glória do seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos seu amor e majestade. Dá-lhe glória, adorai a Jesus o Rei.
corações todos sinceros esperando. Sem dúvida sabemos que sua presença está manifestando. Assentado sobre o trono de nossa adoração, desejamos que governe sobre nossa geração. Damos glória só a Ele. Adoramos, pois tem sido fiel. Cante a glória do seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos seu amor e majestade. Dai-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Dai-lhe glória, dai-lhe glória, dai-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Dai-lhe glória, dai-lhe glória, dai-lhe glória, adorai a Jesus o Rei, a Jesus o Rei. Te aplaudimos mais forte pra Ele, digno. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Erga tuas mãos ao céu e diga: as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Sim, Tu és o único Senhor, pra
fidelidade, a tua igreja te adora. Sim, te adoramos, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Mesmo sendo um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Bom é louvarmos ao Senhor, estarmos na sua presença. Bom é cantar hinos, salmos, cânticos a Deus, pois Ele habita no meio dos seus louvores. Amém? Ele é o único digno de ser louvado, adorado, pois Ele é Deus bendito, acima dos céus e acima da face da terra também. Ele reina nos céus, Ele reina na terra. Por isso Ele é o nosso Pai Nosso, né, que cada dia nos alcança
boas dádivas e nos alcança dons perfeitos também, porque Ele é o único que é galardoador daqueles que o buscam. Nessa manhã vamos ler um texto da palavra, está em João capítulo 11, mas antes de lê-lo vamos orar. Sempre quando você se aproximar da palavra de Deus, você deve orar a Deus. Você deve pedir que o Espírito Santo, que habita em nós, nos instrua e nos oriente na palavra de Deus para transformar a nossa vida e nos moldar de acordo com o que Deus pretende com cada um de nós. Deus tem um propósito em nossas vidas e Ele vai cumpri-la. Ele mesmo disse lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, nessa hora te agradecemos porque vamos compartilhar da Tua vida, compartilhar da Tua palavra. E é nesta palavra, Senhor Jesus, que nós te conhecemos e é nessa palavra que nós confiamos. Nesta manhã renova a nossa fé, trabalha em nossos corações, curando a nossa alma, pois só Tu és manso e humilde de coração, para nos ensinar e realmente curar a nossa alma. Usa esse texto de João capítulo 11, fala conosco, Senhor, e ministra nossas vidas pela Tua presença. E nós te pedimos, Espírito Santo, revela a Cristo ainda mais em nossos corações e em nossas mentes. Faz isso para a Tua glória, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 11, um texto bastante conhecido, a partir do versículo 17. Vamos estar lendo ele e vamos lê-lo até o 46, uma leitura muito interessante e excelente de ser feita, principalmente num domingo de manhã. Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tendo tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã. Ele disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se, e perguntou-lhe, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele.
Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Esse é um dos textos mais importantes do ministério de Jesus em relação ao propósito de Deus com as nossas vidas. Esse é um texto que mostra quem é Jesus Cristo, revela a sua autoridade sobre a morte, revela a sua capacidade de se compadecer de nós. Como o próprio Salmo 103 diz, né? Ele sabe que somos pó. Mostra também a relação de Deus Pai com Deus Filho, e enquanto Jesus Cristo estava na face da terra, o Espírito Santo agindo diretamente sobre a vida de Jesus, e agora o Espírito Santo age diretamente através da igreja e através das nossas vidas, enquanto Deus Pai e Deus Filho estão nos céus preparando lugar para que cada um de nós estejamos lá. Pois Jesus mesmo disse que aonde eu estiver, vocês também vão estar comigo. E aqui fala de algo que é uma realidade da nossa vida extremamente importante. Em Provérbios, Salomão, quando escreve, coloca que é melhor estar muitas vezes num velório do que estar numa festa, pois numa festa você pode perder a noção do que realmente é a vida, você pode se esquecer das coisas desse mundo e se distrair com as coisas desse mundo, mas quando você vai a um sepultamento, quando você vai a um velório, você contempla o que realmente é o fim da nossa vida. Por mais que vivamos, certamente morreremos. E aqui está um ponto de maior consolo para a vida dos cristãos. Aqueles que amam a Deus, aqueles que confiam em Deus, esses verdadeiramente verão a glória de Deus e terão em suas vidas o consolo do Espírito Santo. Essa semana, ontem, nós perdemos uma pessoa muito querida da nossa congregação, ali na Manoel Elias. A Sandra, esposa do nosso irmão Hamilton, faleceu. E veja, o que acontece quando morremos? O que a palavra de Deus diz que acontece? Porque céus e terra poderão passar, a palavra de Deus não passa. Nossas vidas passam, a palavra de Deus permanece. Nós somos finitos, Deus é eterno. Nós somos pecadores, Deus não peca, não erra, não se cansa. Nós temos dificuldades, Deus é a solução para as nossas dificuldades. E Jesus Cristo aqui se apresenta para anunciar a maior de todas as soluções. Veja, existem inúmeras religiões na face da terra, mas o cristianismo não é uma religião criada pelos seres humanos, é uma revelação de Deus, pois Deus criou os céus e a terra, e Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus escolheu homens e mulheres ao longo da história. Deus escolheu um povo, o povo de Israel, e desse povo de Israel ele fez promessas, e uma dessas promessas é que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, e destruiria a serpente, e a serpente feriria seu calcanhar. E aqui, Jesus Cristo ainda está em seu ministério, caminhando para o que seria a cruz, onde pisaria de forma definitiva na cabeça da serpente, tiraria do diabo as chaves da morte e do inferno. Mas aqui, enquanto vida, no seu ministério, morre um amigo, morre Lázaro. E o contexto é tão interessante de que chegam a dizer, não, se ele abre olhos aos cegos, ele cura enfermos, ele liberta cativos, não poderia ele estar aqui e evitar isso? Não. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, muitas vezes nós, por nossa ansiedade, por nossas necessidades, nós temos muito mais tendência a ser como Saul do que como Davi. Saul recebeu uma ordem de Samuel, dizendo que ele deveria aguardar por alguns dias, até que Samuel chegasse, fizesse o sacrifício, pedindo a benevolência de Deus sobre os exércitos de Israel, para que Israel guerreasse contra os filisteus. Saul armou o acampamento, do outro lado estavam os filisteus,
E Saul começou a contar os dias, e as pessoas do seu exército, os homens que estavam com ele para a guerra, começaram a ficar ansiosos e nervosos, alguns começaram a debandar. Saul, forçado pelas circunstâncias, se antecipa ao que havia sido dito, não confiando naquilo que havia sido dito pelo profeta, e ele toma o lugar do profeta e comete um erro definitivo em seu reinado. Davi teve por vezes de cometer vários erros, e certa vez até cortou a orla, a borda do manto de Saul, e isso lhe pesou no coração. Veja, Davi também cometeu erros, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que confiou na palavra de Deus e encontrou forte consolo nas maiores das suas dificuldades. Ele chegou a escrever e ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, quando você perde uma pessoa da família, você experimenta esse vale. Porque quando você perde alguém querido perto de ti, aquilo se finaliza na face da terra. Encerra-se aquela jornada, há uma separação, e o propósito de Deus para conosco não é a morte. O nosso propósito em Cristo e em Deus e no Espírito Santo é vida, vida e abundância na face dessa terra e vida eterna com Cristo. Nós não fomos criados para sofrer, nós fomos criados para viver uma vida de abundância, uma vida de alegria e uma vida de paz. Esse é o propósito de Deus para conosco na face da terra e também, obviamente, na eternidade. Mas veja, quando a morte chega, há uma separação. E o que acontece após a morte? Acontece o que está escrito na palavra de Deus. Então Lázaro morre, Jesus chega, Lázaro está sepultado, Marta vem ao encontro de Jesus e fala: Senhor, se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido, ele há de ressurgir. Marta fala: sim, no último dia. Não, Jesus corrige ela: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Versículo 25 e versículo 26 de João 11. E aqui está a forte âncora na nossa alma, e aqui está uma fortaleza em nossos corações. Aqui está uma viva esperança e algo de extremo poder sobre nós. Pois veja, aquele que está em Cristo, quando morre, ele morre não porque algo de errado aconteceu, mas porque Deus viu em sua sabedoria eterna e seu poder que ele cumpriu o seu propósito na face da terra. E ao cumprir o propósito na face da terra, não há mais nada a ser feito aqui, inicia-se a eternidade, fecham-se os olhos na face da terra, abre-se os olhos diante do Senhor. E imediatamente aquele que está em Cristo viverá eternamente, mas algo maravilhoso vai acontecer, conosco vai acontecer, e você vai se lembrar dessas palavras que estão na palavra de Deus, você vai dar de cara com Jesus, e Jesus sorrindo para ti, dizendo: servo bom e fiel, entra para o descanso que eu te preparei. Se há algo que solidifica a nossa vida e que estabiliza o nosso coração em relação ao futuro, muita gente anda preocupada com o dia de amanhã, muitas pessoas andam preocupadas com o que vai ser o ano que vem. Há notícias ruins, veja, notícias ruins não se comparam à glória, à majestade, à santidade, à alegria, à força, ao poder da palavra de Deus, que é a mesma ontem, hoje e será para sempre, porque Deus não desampara ninguém que o busca. E se aqui está uma das maiores promessas, Jesus disse: aquele que crê em mim não morrerá, terá vida eterna. João 17 diz que a vida eterna é conhecer a Deus Pai e a Jesus Cristo, quem foi enviado para salvar. Veja, se a nossa vida cristã e se a nossa vida com Deus for uma coisa muito material, se for uma coisa muito natural, nós vamos diminuir o Evangelho, nós vamos diminuir a palavra de Deus, pois aqui está espiritualmente manifesto o poder de Deus sobre nós. Não há mais o que temer na face da terra, pois nem a morte tem poder para nos derrotar, nem o diabo tem poder para nos derrotar, pois Cristo já derrotou os dois na cruz e triunfou sobre eles na cruz. Ó morte, onde está o teu aguilhão?
Ó diabo e seus demônios, espíritos imundos, aonde está a tua força e o teu poder? Pois Cristo triunfou sobre vocês na cruz, glória a Deus por isso. Essa é uma verdade eterna, que vai nos conduzir até Ele, e quando chegarmos lá, vamos poder dizer: Senhor, maravilhoso Tu és, maravilhosa é a Tua fidelidade, maravilhosa é a Tua palavra, que mesmo em momentos de grandes perdas, sustentou o meu coração e a minha alma, e ainda que estivesse sob um vale de morte e uma tristeza, porque a morte chegou perto de alguém que nos é querido, essa morte não triunfou, essa morte não prendeu. Veja, durante 4 dias Lázaro está ali, Jesus mandou tirar a pedra, e Marta alerta: Senhor, já é o 4º dia, já cheira. Por quê? Porque nós viemos do pó, e do pó vamos retornar. Nossa estrutura, carne, vai realmente retornar ao que era. Vai passar por um estado de decomposição. Mas guarde. O que aconteceu com Jesus acontecerá conosco. Lázaro aqui saiu ressurreto. Pois Jesus tem autoridade sobre a morte, pois Ele é Deus. Jesus tem autoridade sobre o tempo, Ele é Deus. Ao 4º dia, ao 5º dia, ao 6º dia, pouco importa. Ele é Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até pensamos. Ele é poderoso para fazer. Mas Ele só faz aquilo que está dentro do seu propósito e de acordo com a sua palavra. Ressurreição é algo que está presente na palavra de Deus, pois lá em Gênesis a promessa já foi dita que o descendente pisaria sobre a serpente, isto é, pisaria também sobre a morte e anularia a morte. Tanto que Adão e Eva pecam e Deus estende a sua misericórdia sobre eles, como tem estendido de geração em geração. A Sandra, esposa do nosso irmão Hamilton, deu testemunho de Cristo à sua geração. Foi recolhida ao Senhor, porque agora há consolo eterno sobre ela. E consolo sobre nós também. Pois ao lermos um texto como esse, sabemos, e você nesses dias pode ter perdido alguém. Em maio agora perdi minha avó me ajudou muito, meu avô me ajudou muito. Meu avô paterno também, o contato que nós tivemos alegria de estar juntos. Né? Ele faleceu, mas eu era mais novo. A minha avó paterna, eu pouco a conheci, ela faleceu, eu era muito criança. Mas veja, que bom você ter boas lembranças dos teus avós. Que bom que você tem nessa manhã boas lembranças do teu pai. Mas a maior, ou da tua mãe, mas a maior alegria de todas é saber que em Cristo não estão mortos, pois em Cristo estão vivos. Assim como o Senhor reina, eles reinam. Assim como o Senhor está vivo, eles estão vivos. Pois todo aquele que crê, verá a glória de Deus. E esse é o nosso destino. Veja, o ser humano se preocupa: qual é o meu destino? O destino é conhecer a Cristo face a face e viver com Ele eternamente. Só isso? Não, não é só isso. É tudo isso. Pois essa é a essência da nossa vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Espírito. Vai dizer: mas o Espírito Santo e Deus Pai não têm forma? Sim, mas os três são uma pessoa, uma unidade. Aqui você tem o testemunho da Trindade também, em ação. Pois Jesus Cristo mesmo levanta a voz aos céus e diz: Pai, eu dou testemunho. Eu estou falando isso diante deles para dar testemunho, porque eu sei que Tu estás comigo. E é por isso que tem um texto maravilhoso que diz que o próprio Espírito Santo testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, mesmo que a morte tente morder o nosso calcanhar, o nosso Senhor pisa sobre a cabeça dela e nos levanta e nos restaura. Vai haver um grande momento na história da humanidade, onde Jesus Cristo vai voltar. E nesse momento vai haver a grande ressurreição e nós vamos ressuscitar com a nossa vida em Cristo, com a nossa identidade em Cristo, com um corpo igual de Cristo glorificado, um corpo que não vai mais morrer, não vai mais adoecer,
não vai mais envelhecer. Esta é a maior promessa em cima desse texto da vida eterna. Nós vamos ser assim como Cristo é. Obviamente não Deus, mas seremos seus servos. Viveremos com Ele. Quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, você vai ver ali em João capítulo 14, ele diz que chegou a hora de partir. Credes em Deus, crede também em mim. Vou vos preparar lugar. Onde eu estou, quero que vocês estejam comigo. Ele está preparando lugar para nós nesse exato momento. E todos aqueles que nos deixam, vão para este lugar especial que está reservado, aonde eles aguardam que todas as coisas aconteçam e que tudo esteja debaixo do estrado dos pés de Jesus. E quando isso estiver tudo pronto, naquele determinado dia que Deus tem, naquele determinado momento que Deus tem, céus se abrem, Jesus se revela e nós vamos ser ressuscitados. E nós vamos viver como Cristo vive, eternamente, triunfante. Veremos a sua glória como do unigênito, Filho do Pai. Jamais nos separaremos, jamais estaremos soltos de novo. Ficaremos dentro do seu aprisco como ovelhas cuidadas por toda a eternidade. E isso vai ser maravilhoso, porque a vida que nós vivemos, ela é uma sombra daquilo que nós vamos viver com Cristo nos céus. A vida, ela vai se manifestar de forma plena quando nós verdadeiramente estivermos com Cristo nos céus. Mas a vida que vivemos aqui na face da terra, vivemos pela fé no Filho de Deus, que por nós se entregou na cruz. E a vida que vivemos na carne, nos dias de hoje, vivemos ela inteira pela fé, para glorificar e testemunhar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Um outro ponto interessante é que aqui Lázaro ressuscita. Veja, a ressurreição, ela mantém a tua identidade. A ressurreição não é uma coisa que você é transformado em pó e volta de novo como um outro pó, não. Você volta como foi criado por Deus. A estrutura corpórea, a forma do teu rosto, a tua voz, as tuas mãos, os teus pés, você vai manter tudo isso, pois essa é a identidade que Deus te deu. E a identidade que Deus te deu não há como ser mudada. O mundo pode tentar mudar essa identidade, mas aquele que nasceu do Espírito e da água, ele é filho de Deus. E se é filho de Deus, vai ter herança eterna, vai ser cuidado eterno e não vai perder a identidade. Óbvio, a palavra diz que vamos receber os novos nomes, de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Isso vai ser maravilhoso, mas você vai ter a forma do rosto que você tem. Você vai ter as características fundamentais da tua vida que você tem aqui, você vai ter nos céus. Por quê? Porque na ressurreição, nossa vida é transformada como Cristo foi transformado. Jesus, quando ressuscita, os dois que estavam em Emaús, Jesus encobriu os olhos dele para conversar com eles um tempo, para testemunhar. Quando eles têm os olhos abertos, na hora que Jesus parte o pão com eles, em Lucas 24, e eles veem Jesus, eles reconhecem imediatamente Jesus. Por quê? Porque a sua forma física, o seu rosto, os seus olhos, a sua forma de falar, o seu jeito de se mexer é o mesmo, pois essa é uma identidade eterna. Veja, nós jamais perderemos a nossa identidade diante de Deus. Jamais deixaremos de ter a nossa individualidade diante de Deus. Seremos preservados eternamente, seremos cuidados eternamente e nós vamos todos viver em comunhão. Por isso que o maior ensinamento de Cristo para nós na face da terra vai ser algo que vai ser pleno nos céus. Jesus aqui nos orienta, nos instrui, nos dá um mandamento de nos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Por quê? Porque isso vai ser pleno nos céus e nós devemos treinar aqui na terra, no máximo das nossas capacidades, da nossa paciência, da nossa longanimidade, devemos nos esforçar por isso, porque esse é o vínculo da perfeição, o amor de Deus derramado em nós e o amor que passa por nós. Como um rio que jorra para a vida eterna, para abençoar outras pessoas. Eu tenho certeza que se você perder alguém nesses dias, há forte consolo numa palavra como essa, é uma palavra poderosa. Pois veja, ainda que por um momento separados, a palavra de Deus permanece. E aquele que está em Cristo vai ver a glória de Deus.
pois foi Jesus quem prometeu. No versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Milagres o Senhor faz. O Espírito Santo tem trabalhado no meio da igreja, em toda a face da terra, e tem feito milagres extraordinários. A ação de Deus é maravilhosa. Lázaro ressuscita. Lázaro volta ao convívio da sua irmã Marta, da sua irmã Maria, ao convívio de Jesus por um tempo. Mas Lázaro continua a sua vida e morreu. De forma definitiva. Aqui no propósito era Jesus mostrar o seu poder como Deus sobre a morte. Porque Deus é um Deus que dá vida. Portanto, quando a vida acaba, encerra-se um propósito. Por isso devemos pregar o Evangelho a toda criatura debaixo dos céus e anunciar as boas novas em Cristo de perdão de pecados, pois aquele que crê em Cristo tem seus pecados perdoados e recebe da parte de Deus uma ordenança eterna de ser filho de Deus, de ser perdoado os seus pecados, de ser salvo como Cristo morrendo por nós nos salva, mas também de ser e de ter vida eterna. Numa manhã como essa, num domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Morreu a nossa morte para nos dar a sua vida eterna. Ressuscitou para, de forma definitiva, anunciar aos céus e anunciar na terra: estive morto, agora vivo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e fim. Brilhante estrela da manhã, o único Senhor dos senhores, Rei dos reis. Deus Pai agindo, Deus Filho agindo, Deus Espírito Santo agindo. Glória de Deus manifesta. Não tema a morte, não tema o amanhã, pois nós estamos debaixo dos cuidados de Deus e das mãos de Deus. Ninguém nos tira, pois agindo Deus sobre a nossa vida, quem impedirá? Sim, nós cremos em milagres, e nós temos visto a ação de Deus e a misericórdia e a mão estendida maravilhosa do Senhor sobre inúmeras situações. Mas veja, a Bíblia diz que nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, mas louvado a Deus seja Ele, porque nós éramos escravos do pecado, agora nós somos filhos de Deus. Antigamente nós estávamos condenados pelos nossos pecados. Hoje nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Antigamente a morte tinha um poder definitivo de nos escravizar e nos gerar medo, e o diabo agia nisso. Hoje a morte não tem poder sobre nós. Mesmo que venhamos a morrer, a promessa é maior do que a nossa morte. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E o melhor dia da nossa vida não é o dia em que conhecemos a Jesus. O melhor dia da nossa vida é o dia que morremos com Ele. Porque no dia em que morremos aqui, fecha os nossos olhos, imediatamente se abre e encontramos com Ele face a face. Isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer contigo. E por isso nós temos que evangelizar, para que todas as pessoas tenham consolo e não tenham medo da morte. Mas saibam que a morte não é a nossa derrota. A morte é algo que nós vamos vencer, porque Cristo venceu ela por nós. Então essa é a confiança que temos em Deus. Renove a tua alegria, renove a tua esperança, porque se até a morte Jesus já venceu por nós, o que nos será impossível quando cremos em todas as suas promessas? Eu quero orar por ti nessa manhã, orar pelo teu coração, para que o Evangelho não seja simplesmente uma literatura, que o Evangelho não seja simplesmente um estilo, uma forma. Não, que o Evangelho seja verdade libertadora, que o Evangelho seja a nossa vida, que o Evangelho seja a nossa esperança, e que o Evangelho seja a nossa estrutura, que a palavra de Deus seja a nossa fé e a nossa regra de vida, e ela é poderosa,
pois debaixo da sua autoridade não há morte que possa nos impedir de conhecer a sua vida. Pai, nós oramos nessa manhã, pedindo pela graça e pela presença do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa que nos assiste. Esta é uma das maiores e mais belas e mais poderosas promessas. Que aquele que crê em Ti, Senhor, ainda que morra, viverá eternamente. Mas nessa manhã, Senhor, nós te pedimos que pelo Teu Espírito seja renovada a nossa vida, e nossa esperança e nossa alegria. Sim, Senhor, nessa manhã também nós repreendemos a morte, nós repreendemos os espíritos de enfermidade, nós repreendemos as enfermidades, em o nome de Jesus, pois cremos que Tu és fiel e poderoso para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para libertar aqueles que são presos pelas trevas, pois os demônios estão derrotados, os espíritos imundos estão derrotados, pois ao Teu nome, Senhor, a vida se manifesta, a luz prevalece sobre as trevas, e a vida derrota as trevas. Pois nessa manhã, Senhor, nós abençoamos cada pessoa que nos assiste, que a graça e a unção do Teu Espírito Santo, Deus, toque os corações, e alcance a cada um que é necessário, e console o coração, e que neste lugar de consolo haja descanso para a alma, e haja alegria renovada, e haja paz que vem de Ti, Jesus, pois a paz que Tu nos dá, ninguém nos tira, e a esperança que Tu nos dá, ninguém nos tira, pois a fé em Ti está alicerçada numa palavra que jamais passará. Bendito seja o Teu santo nome, e Te agradecemos, porque cremos em Ti. Tu nos deu essa graça, essa dádiva de crer. Aumenta a nossa fé ainda mais, para que possamos dia após dia nos alimentarmos de Ti e vivermos por Ti. Abençoamos a Tua casa, Tua família, Teu trabalho. Em nome de Jesus fazemos isso. Amém? Amém e amém. Quando houver medo e insegurança em teu coração, leia João capítulo 11. Quando houver insegurança em teu coração, leia João capítulo 14. Leia João capítulo 15, João capítulo 16 e João capítulo 17. João 14 tem um texto que diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus está conosco todos os dias. Que Deus te abençoe nesse dia. E que você cultive a fé e a esperança. E que se houve uma perda perto de ti, família, conhecidos, amigos, Deus te console e te fortaleça, sabendo que, como Davi mesmo disse, ele não vem a mim mais. O filho que ele perdeu não iria mais a ele, mas ele encontraria o filho vivo, pois aquele que vive dará vida eterna a cada um de nós. Paz a todos. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Podemos nos alegrar nisso. Aleluia. Aleluia. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou.
Senhor. Levantamos as mãos aos céus a Ti nesta noite. Obrigado porque fomos resgatados por Ti. Somos comprados pelo Teu sangue, livres para Te adorar.